Abra aí sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, verso 34. Diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Amém? Abra agora a sua Bíblia comigo, no segundo livro dos Reis. Todos acharam? Amém? Deixa aberta essa Bíblia e olha para cá. Vou primeiro te explicar o contexto, para a gente depois ler o texto. Eu quero te entregar nessa noite algo que Deus já vem ministrando há bastante tempo no meu coração. E hoje de manhã, quando eu estava orando, falando com Deus a respeito da ministração, aconteceu um fato e acabou confirmando aquilo que estava já no meu coração para falar. Eu quero te dizer que você e eu, como filhos de Deus, como crentes, nós precisamos perceber que Deus usa as coisas ordinárias da vida. O que são coisas ordinárias? As coisas que são do dia a dia, as coisas da hora, né? Não é nem no sentido pejorativo aqui, as coisas ordinárias. Para abençoar a nossa vida e fazer com que, pela fé, nós possamos viver e experimentar coisas extraordinárias. É a sua fé que transforma coisas ordinárias em coisas extraordinárias pelo poder de Deus. É a sua fé. E a fé está ligada àquilo que você está vendo, àquilo que você está enxergando. A Bíblia diz assim: pode um cego guiar outro cego? Não. Por quê? Porque cairão os dois em um. O que está escrito lá, irmãos? Em um abismo. Quando a Bíblia está falando ali de um cego guiar, direcionar, dirigir outro cego, a Bíblia não está falando de quem é cego no aspecto da visão. A Bíblia da visão aqui de um dos nossos 5 sentidos. Não. A Bíblia está dizendo daquele que é cego em relação a não ter um discernimento de quem é Deus e do que Deus tem para a vida dele. Quem anda no mundo, quem vive no mundo, sem saber o que Deus tem, sem saber quem Deus é, e sem saber o que Deus deseja para a vida dele, é cego. E esse não pode pegar outro que está na mesma situação dele e dirigi-lo. Por quê? Porque se ele não tem revelação de nada, como é que ele vai levar o outro? Os dois vão terminar onde? No abismo. A palavra usada lá para abismo é a mesma palavra que é usada para sepultura. É a mesma palavra que no Antigo Testamento nós podemos traduzir como inferno. Então, quando alguém que é cego, alguém que não sabe quem é Deus, alguém que não sabe, não conhece a Deus, não conhece a vontade de Deus, não conhece o poder de Deus, decide dirigir outra pessoa, ele só pode levar essa pessoa para as trevas. Por isso Jesus disse: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os teus olhos forem maus, então todo o seu corpo estará em... Pergunta agora para mim: como que eu faço para ter olhos bons? Pergunta para mim: como que eu faço para ter olhos bons? Primeiro, conhecendo a Deus. É Deus quem traz luz para a nossa vida, irmãos. Não tem outra maneira. Não dá para você receber luz a não ser que seja de Deus. Amém? Esse texto que nós vamos usar então como referência, que é o texto de Lucas, ele vai nos explicar algumas coisas do texto de Reis. Lá em 2 Reis, capítulo 6, o texto começa dizendo assim: que um dia, um dos que estavam na casa dos profetas
chegou para Eliseu e disse assim: meu pai, o lugar em que nós estamos é pequeno demais, é estreito demais. Vamos até o Jordão, vamos cortar madeira, vamos trazer essa madeira para cá e vamos aumentar esse lugar, porque o lugar que a gente tem é muito pequeno. Quem disse isso para Eliseu? Um dos rapazes que estava na escola de profetas. Agora, pense comigo, vai guardando esses detalhes. Eliseu era o chefe da escola de profetas. Quem vem falar com Eliseu? Um rapaz que está na escola de profetas. Logo, esse rapaz era um liderado. De quem? De Eliseu. Então, ele era um discípulo de Eliseu. Então, observa que o capítulo 6 começa com um discípulo falando. Um discípulo de Eliseu. E ele traz uma direção. meu pai, o lugar que nós estamos é curto. Vamos lá cortar lenha. Vamos aumentar esse lugar. Eliseu concorda. Eliseu vai com ele. Eles cortam a lenha. Tem aquele fato lá, né? Aquele acontecimento, né? O machado cai na água, depois Eliseu faz o machado flutuar. Mas não é, isso que não é sobre isso que eu quero falar. O texto continua. E aí, num certo dia, o rei Ben-Hadad, segundo alguns historiadores, Ben-Hadad II, chega para um dos seus generais e fala assim: olha, vamos acampar em tal lugar, porque o rei de Israel, lembra que aqui, em 2 de Reis, já aconteceu a divisão. A gente tem Israel, a casa de Israel com 10 tribos, e a casa de Judá com 2 tribos, no sul. O reino de Israel está no norte. A capital de Israel agora é Samaria. Era Siquém, mas agora já virou Samaria. E aí, quem está reinando em Israel? O filho de Acabe e Jezabel, que era endemoniada lá no começo do livro. E aí, esse homem se chama Jorão. O rei de Israel se chama Jorão. Ben-Hadad chama então o seu general e fala assim: olha, vamos acampar, de modo que quando o rei de Israel sair, a gente possa fazer uma emboscada, matar o rei de Israel, matar o seu exército e conquistar de vez o reino de Israel. Eliseu está orando, isso está acontecendo lá na Síria. Ben-Hadad é um rei sírio. Eliseu está orando. E Deus traz uma palavra para Eliseu e revela para Eliseu o que o rei havia planejado. Eliseu chama o seu moço, Geazi, e fala para Geazi: corra, vai até o rei, e diga para o rei para ele não sair. Porque se ele sair, ele vai morrer. O rapaz vai lá correndo, conta para o rei fica quietinho, fechado em Samaria, dentro do castelo. Ben-Hadad, então, fala: tem alguma coisa errada. Todos os planos que a gente faz, o rei de Israel fica sabendo antes. Ele chama então o general e fala: general, acha quem é o X9 aí? Acha quem é que está andando no nosso meio e está entregando os nossos planos lá para o rei de Israel? O general então olha para aquele rei e fala: não, rei, nenhum dos nossos soldados é traidor. Acontece que o homem de Deus, que mora próximo a Samaria, tudo que o Senhor fala no escondido da câmara do Senhor, tudo que o Senhor fala lá dentro do quarto do Senhor, escondido, ele sabe. Deus vai lá e conta para ele, ele manda contar para o rei. Ben-Hadad então se enfurece e fala: então só tem um jeito, a gente tem que matar esse homem. Nós temos que matar o profeta. Mas como é que nós vamos matar o profeta? A gente vai lá, pega o profeta, traz aqui primeiro, dá uma chance para ele virar profeta para nós. Se ele não quiser, a gente mata. E manda um exército cercar a casa de Eliseu para matar Eliseu. Geazi acorda de madrugada, vai pegar água, já contei essa história aqui, olha em volta e percebe que tem um exército cercando a casa onde eles estão. Volta para dentro tremendo, chama Eliseu, falando: meu pai, nós vamos morrer. Eliseu então vem e fala: Deus, abre os olhos dele para que ele veja. Os olhos de Geazi são abertos, ele olha em volta e enxerga cavalos e cavaleiros de Deus, anjos, em número muito maior do que o exército de Ben-Hadad, por trás daquele exército.
Eliseu ora e fala: Senhor, cega todos os soldados da Síria. E Deus, então, por aqueles anjos que estão lá, traz uma cegueira sobre aqueles homens. E engraçado que não é uma cegueira, de novo, física, porque eles continuam enxergando. Mas eles vêm atacar a casa de Eliseu. Quando eles chegam para Eliseu, eles perguntam para Eliseu: quem é Eliseu? O senhor sabe onde ele está? E Eliseu fala: sei, continua por esse caminho. E eles vão. E Eliseu vai com eles. E eles chegam a Samaria. E quando eles chegam a Samaria, o rei vem. E o rei quer matar aquele exército. E Samaria fala: não, senhor, você não fez nada. Por que você vai matar? A guerra foi vencida não por você, foi vencida por Deus. Por que agora você quer matar? Você não vai matar nenhum. Eles vão embora. E aqueles homens se voltam. Aliás, voltam para a Síria. O tempo passa, alguns anos. O rei da Síria tem outra ideia. Já que não dá para a gente fazer o rei sair para matar o rei, vamos levar todo o nosso exército, vamos cercar Samaria. E quando a gente cercar Samaria, a gente não vai deixar entrar nem água nem comida. Cedo ou tarde, eles vão morrer de fome. Ou vão ter que sair da cidade e aí a gente mata. Quanto tempo durou o cerco? 3 anos. Por 3 anos, aquela cidade ficou cercada e a fome começou a tomar conta. A Bíblia diz que naqueles dias, uma cabeça de burro começou a ser vendida por 80 ciclos de prata. Só para você ter uma ideia, um ciclo de prata tem 12 gramas de prata. 1 grama de prata hoje, vamos arredondar aí, R$5. Então, 12 gramas de prata, R$60. 80 ciclos de prata, que assim, 80 vezes 12, né? Vai dar R$4.800. Então, a cabeça de burro valia R$4.800. Uma caneca de esterco de pombo valia 5 ciclos. 60 gramas, né? Então, olha só. Tem uma tradução que não fala que é esterco de pombo, fala que é a 4ª parte do cabo de uma colher de uma cebola brava. Pensando nas duas, eu acho que o esterco era para plantar cebola, né? Mas tem essas duas versões. O que a Bíblia quer dizer, irmãos? A Bíblia quer dizer que se você está achando 1 quilo de contrafilé por R$34 caro, naquela época, a cabeça de um burro não tinha nada. Era 4.800. É só para você ter uma ideia do preço que as coisas estavam, de como estava tão caro. O rei, então, tem uma ideia. Ele fala: já sei, sabe por que tem essa tranqueira aqui? Culpa de Eliseu. Se Eliseu não tivesse feito o que ele fez, se ele tivesse deixado que eu matasse aqueles homens, se Eliseu não tivesse me atrapalhado, nós não estaríamos passando fome. Vamos embora lá, vamos pegar Eliseu. Agora não é o rei da Síria que quer matar, não, é o rei de Israel. Vamos matar Eliseu, vamos dar um jeito em Eliseu. E eles vão. E quando eles chegam na casa de Eliseu, quem é que está com o rei? O capitão. O capitão do rei está com ele. O capitão do rei é o discípulo do rei. Lembra? Lá no começo, um discípulo de Eliseu, que diz: Deus deu uma direção para a gente, o lugar que a gente é pequeno, vamos aumentar isso aqui, Deus vai melhorar, isso aqui vai crescer, isso vai bombar. Não é? Como diz o Orlandinho, vai bombar. Já o discípulo do rei vai com ele. Quando chega lá naquele lugar, na casa de Eliseu, Eliseu olha para eles e fala assim: tudo bem, vocês estão passando fome, né? Havia acontecido algo terrível no dia anterior. O rei estava andando pelo muro, porque o muro era largo, né, irmãos? Dava para andar em cima do muro. O rei estava andando em cima do muro, de repente ele escuta uma conversa. Tem uma mulher gritando. E ele chega do lado do muro e olha para aquela mulher e fala: o que foi? Fala: senhor rei, o senhor precisa socorrer a gente. E ele: por quê? Porque é o seguinte: ontem, minha vizinha e eu fizemos um trato. A gente mata o meu filho hoje, meu bebê hoje, cozinha, come. Quando terminar, a gente mata o seu, cozinha e come. Então eu vou matar meu filho, vou comer o meu filho junto com você, mas amanhã a gente mata o seu filho e a gente come juntos.
E ontem, rei, eu matei meu filho, nós comemos. Agora acabou a carne. E ela fugiu com o menino dela, não quer deixar matar. O senhor precisa julgar a gente. E o rei, porque o rei naquela época era juiz também. E o rei fala assim: acaso sou eu, Deus, para resolver isso? E ele se escandaliza. Imagina uma mãe comendo o filho. Não é? Ele se escandaliza, ele rasga as vestes. Quando ele rasga as vestes, o povo da perto olha para ele e enxerga, né? Percebe que ele está vestido por baixo com um pano de saco. Pano de saco é um sinal de arrependimento. O rei havia colocado um pano de saco sobre as vestes reais, mostrando que ele estava arrependido. Lembra que ele é filho de Jezabel. Foi um dos piores reis de Israel, idólatra. Vivia fazendo sacrifícios, vivia ofertando coisas para demônios. Eles então chegam a Eliseu. Quando eles chegam na casa de Eliseu, Eliseu diz assim: assim diz o Senhor, amanhã, a esse horário, era de manhã, mais ou menos 8 da manhã, amanhã, a esse horário, uma éfa de farinha será vendida por apenas um ciclo. Amanhã a comida vai estar tão barata, que vai ter muita gente vendendo e muita gente comprando, porque o restinho de dinheiro que vocês têm vai dar para comprar comida para o povo todo. Palavra do Senhor. Eliseu acaba de dizer isso. O capitão, lembra, o capitão é o discípulo do rei. O capitão olha para Eliseu e fala assim: nem se Deus abrisse as comportas do céu, isso iria acontecer. Eliseu não era assim, um sujeito de muita paciência, né? Nem pode lembrar dos rapazes que chamaram ele de careca, e ele mandou os dois comerem os rapazes, né? Não tinha muita paciência. Eliseu olha para ele e fala assim: tudo bem, agora é debaixo da minha palavra, não é o Senhor que está dizendo, não, sou eu. Você vai ver com seus olhos, mas você não vai comer, porque você vai morrer. Tudo bem. Eles voltam para o palácio. Até aqui tudo bem? Os irmãos estão seguindo? Amém? Tá. Então eles voltam para o palácio. E agora eu vou começar a pregar. Estava só te lembrando disso. Então eu disse lá no começo: se os seus olhos forem bons, o seu corpo vai ser luz. O que nós precisamos aprender com isso? Primeira coisa, irmãos, olha comigo aí o capítulo 7, versículo 12. Aliás, capítulo 7, versículo 1 e 2. Segunda de Reis, capítulo 7. Eu só vou ler para você perceber que o que eu citei está na Bíblia, tá? Caso você não tenha lido aí, tá? Mas eu já falei. Diz Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Tem uma tradução que diz assim: assim diz o Senhor. Amanhã, por essas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, 2 medidas de cevada por um ciclo, na porta de Samaria, do lado de fora. O capitão em cujo braço o rei se apoiava, porém, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: tu verás com os teus olhos, porém não comerás. Deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa que eu quero te dizer: um líder incrédulo, seja ele um pai, um patrão, um chefe, um irmão, alguém da igreja, um líder de grupo, um pastor, um líder incrédulo, contamina os outros com a sua incredulidade e traz trevas para quem está sob a sua liderança. Porque se os seus olhos não forem bons, o seu corpo será trevas. Então presta atenção. Às vezes, a gente fala algumas coisas, até em casa, a gente fala com o filho, né? Em casa, e a gente não para observar, a gente não para pensar no poder e na extensão que tem o que a gente está falando. Aquilo que você diz, presta atenção no que eu vou te dizer. Aquilo que você está dizendo dentro da sua casa, e que as pessoas que estão dentro da sua casa estão ouvindo,
Se vierem de um coração carregado de luz, vai ser luz para essas pessoas. Mas se vier de um coração cheio de trevas, vai ser trevas na vida dessas pessoas. Então você e eu precisamos tomar cuidado. Se você não crê, não diga. Se você tem dificuldade para crer, não fale nada. Não contamine os outros com incredulidade. Observe, você vai ver lá no capítulo 8 que esse rei não morreu, mas o capitão morreu. Porque muitas vezes, irmãos, a incredulidade vai gerar um fruto terrível na vida de quem ouve. Então, levanta a sua mão direita e diga assim comigo: Senhor Deus, que da minha boca saiam palavras de fé, de esperança, em nome de Jesus, que eu nunca seja instrumento de incredulidade na vida dos outros. Amém? Segundo, versículo 3, olha comigo. Diz assim: quatro homens o que, irmãos? Leprosos, estavam na entrada da cidade, na entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: por que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, a fome da cidade morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos ao acampamento sírio e nos rendamos. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Presta atenção. Deixa eu te falar uma coisa. Esses leprosos, esses quatro homens, eles são usar um termo bem mineiro, né? Eles são a rapa do tacho do leprosário. O leprosário, no fim do reinado de Acabe, tinha lá mais ou menos umas 500 pessoas. Agora só tem 4. Porque os outros morreram. Esses 4 homens, provavelmente um está faltando ali uma orelha, o outro está faltando um pedaço do nariz, o outro está faltando um dedo. Eles estão lá na porta da cidade. Eles colocavam a mão sobre a boca, gritavam: leproso, imundo. E aí eles entravam na cidade. Aliás, perdão, eles chegavam na entrada da cidade e alguém, sobre o muro, virava um latão do que aqui em Goiás a gente chama de lavagem, que é a comida que sobrou. Eles pegavam aquilo, viravam aquilo, caía lá no chão, lá de fora da cidade, e os leprosos pegavam aquela comida e comiam. Essa era a comida deles. Só que agora nem isso tem mais, porque dentro da cidade ninguém tem comida. Então esses homens, eles param ali na porta e eles pensam: peraí, se a gente entrar na cidade, a gente morre, porque a gente não pode entrar. Vão apedrejar a gente vai morrer. Se a gente entrar e eles não apedrejarem, então nós vamos morrer de fome. Se a gente ficar aqui de fora, a gente vai morrer de fome, porque eles não têm nem para eles, como é que eles vão jogar resto para a gente? Eles estão raciocinando os 4. Aí alguém se lembra de um cara chamado Naamã. Naamã era um sírio. E era um homem leproso, que foi curado, mergulhando 7 vezes lá no Rio Jordão. Capítulo 5. Quando eles se lembram disso, eles pensam: peraí, esse pessoal não tem tanto problema com lepra, vamos lá para o Arraial. Observa que a decisão desses 4 homens não é uma decisão de fé. Não é. Eles não agiram por fé. Eles racionalizaram, eles pensaram: o que é pior? Ficar aqui e morrer ou ir lá para o Arraial? Vai que Naamã está lá. Naamã olha para a gente, percebe que nós somos leprosos, ele também é, vai se compadecer, vai ter misericórdia, vai dar comida para a gente. Mas se Naamã estiver lá, a gente morre, mas a gente vai morrer de outro jeito, é melhor ir, melhor arriscar. Não é? Que diferença é que vai fazer? E aí só, esses 4 leprosos se levantam e vão. Presta atenção. Esses 4 homens agiram.
Ah, foi por racionalidade, pastor, não foi por fé, é verdade, mas eles agiram. E aí talvez você esteja aí pensando assim, mas espera aí, não foi dada uma palavra para o discípulo lá de Eliseu que Israel ia crescer, que eles tinham que aumentar a casa de profetas? O que está acontecendo agora? Presta atenção. A palavra que veio para aquele jovem, que foi dita para Eliseu, que Eliseu entendeu que era de Deus, foi uma palavra para Eliseu. Não foi uma palavra para Samaria. Amém? Você entendeu? Você não entendeu? Deixa eu te explicar. Às vezes, irmãos, Deus vai trazer uma palavra que é específica para mim. Que talvez não seja uma palavra para a igreja. Às vezes, Deus vai trazer uma palavra para o Gustavo. Que talvez não seja uma palavra para o Marcelo e para a Ismênia. O fato da palavra ser para o Gustavo quer dizer que ela vai se cumprir na vida do Gustavo. Quer dizer que a vida da Ismênia e a vida do Marcelo não estão ligadas a essa palavra. Então, às vezes, você vai receber uma palavra de Deus que é para você. E você vai olhar a sua volta e vai perceber que tudo está difícil. Você vai olhar a sua volta e vai perceber que a cidade está sitiada. Você vai olhar a sua volta e vai perceber que o inimigo está lá esperando para te matar. Você vai olhar a sua volta e vai perceber que as dificuldades aumentaram, que a fome aumentou, que o desemprego aumentou, que essa canseira dessa Covid vai embora. Mas Deus tem uma palavra, não é para quem está à sua volta. Deus trouxe uma palavra para você. E porque Deus trouxe uma palavra para você, você pode andar confiando nessa palavra, ainda que em volta todas as coisas não estejam acontecendo de acordo com aquela palavra. Amém? O que eu estou querendo te dizer? Não desanime. Se Deus trouxe uma direção para a sua vida e as circunstâncias à sua volta não estão demonstrando que aquela palavra vai se cumprir. Deus trouxe uma palavra para a vida do Elmar. Elmar, vou te fazer o maior distribuidor de calçados do Centro-Oeste. E o Elmar começa a conversar com todo mundo que ele conhece, que mexe com calçado, e todo mundo está falando para ele: rapaz, não estou vendendo nada. Não tenho pedido, não chega nada, não adianta, os que eu vendi não recebi. E aí o Elmar tem duas opções. Ele pode ficar sentado lá no portão, esperando a morte chegar, porque não tem mais comida, ouvindo o que os outros estão falando a respeito do mercado, ouvindo o que os outros estão falando a respeito do ramo que ele trabalha, ou ele pode se levantar, tomar uma atitude, ter uma atitude, agir e crer que Deus foi quem trouxe a palavra. E a palavra de Deus vai se cumprir. Ainda que todos os outros distribuidores abram falência, na vida do Elmar isso vai acontecer, porque a palavra foi para ele, amém? Entenderam? Esses 4 leprosos não sabiam da palavra de Eliseu. Eles não ouviram. Quem ouviu a profecia foi o rei e o capitão, eles não sabiam. Mas eles se levantam e vão até o arraial. Agora pensa comigo. 4 leprosos se levantam. Provavelmente já devia ter uma lista em pé, né? Então eles estão andando. Eu imagino que os 4 estão abraçados, um arrastando o outro, arrastando o pé, o outro arrastando o topo da perna, né? Puxando aquilo, até chegarem ao arraial. Mas observa que o texto, olha só comigo aí, no texto 2 de Reis, verso 5. Levantaram-se ao... Que hora foi, irmãos? O que está escrito aí? 2 de Reis, capítulo 7, versículo 5. Levantaram-se ao anoitecer. Tem uma versão que diz ao crepúsculo. Ao anoitecer. Levantaram-se ao anoitecer para ir ao acampamento dos sírios. Presta atenção. Se você vai para o acampamento de um exército inimigo, pedir ajuda, você vai chegar lá de noite, arriscando o sentinela te enxergar de longe e dar um tiro. Não vai. Mas esses leprosos, quando eles entenderam aquilo, eles se levantaram e foram para o arraial. Ah,
está escurecendo, não vão enxergar ou não vão reconhecer a gente. Nós vamos. Vamos deixar para amanhecer? Não, nós vamos agora. Por que nós vamos agora? Porque o nosso coração está em unidade, a gente entendeu o que a gente tem que ir, então nós vamos andar. O que eu quero te dizer? Deus traz uma palavra para a sua vida. Para de ficar procrastinando. Para. Escuta uma palavra daquela do Ricardo, tremenda, que é a palavra sobre oração. Aí sai de lá e fala assim: semana que vem eu vou começar um horário de oração. Então, mês que vem, que esse mês é férias, o mês que vem, em agosto, eu começo a ler a Bíblia. Não, daqui uns dias eu começo a jejuar. Não, irmãos, quando Deus fala com você, quando Deus fala comigo, a nossa atitude deve ser: Deus falou, eu vou fazer agora. Ah, mas está escuro, eu vou fazer agora. Ah, mas eu não estou com tempo para ler a Bíblia, eu vou ler agora. Ah, mas eu não estou conseguindo orar, eu vou orar agora. Porque quem crê não fica esperando, não fica procrastinando, não fica enrolando para começar no futuro. Quem crê se levanta aí, anda. Quem tem uma palavra de Deus se levanta e age de acordo com aquela palavra. Aqueles 4 leprosos não sabiam nada a respeito da profecia, mas eles se levantaram e foram. E aí no meio acontece algo fantástico. Tem um batedor no exército sírio. Aquele homem escuta um barulho, ele se deita no chão, coloca o ouvido no chão. E ele não escuta um barulhinho lá de 4 pés se arrastando, não. Ele escuta um tropel de muitos cavalos e cavaleiros. E ele levanta desesperado, vai lá e falou: capitão, ó, Israel deve ter feito aliança aí com o Egito, com todos os outros povos aí do lado, os caldeus, eles estão vindo, é um exército grande. Eles vão acabar com a gente, estão vindo de noite. E lembra que de noite, Abraão venceu 5 exércitos. Eles vão acabar com a gente. E aquele negócio, porque notícia ruim cria pânico rápido, já viram? É rápido, né? E aquele negócio espalha no meio deles. E de repente sai todo mundo correndo. O sujeito levanta dentro da tenda, né? E sai correndo. Vamos embora, senão a gente morre. Nem pararam para pensar que correr com o cavalo era mais rápido. Eles deixaram os cavalos. Eles foram embora a pé. De repente, não tem ninguém naquele exército. Verso 6, quem chega lá? Aliás, verso 5, parte B. Quem chega? Os 4 leprosos. Eles chegam, dão uma olhada naquele negócio. Não tem ninguém. Não é? Cavalo lá amarradinho. Não é? Jumento lá amarrado. Comida por todo lado. As tendas arrumadinhas. Roupa. Né? E o povo da Síria tinha umas roupas bonitas, bem trabalhadas, eles olham para lá que o negócio. O que aconteceu? Então foi embora. E aí o texto diz que eles entraram naquelas tendas, comeram, beberam, juntaram roupas. Quando eles olharam aquilo, tudo falaram: rapaz, tem comida demais aqui. Né? Vamos comer, vamos beber, vamos pegar roupa e vamos guardar também, porque a gente não sabe, dia de amanhã, vamos guardar. A Bíblia diz que eles ainda pegaram e esconderam. E aí alguém tem uma ideia, né? Eles estão lá naquela, né? Alguém fala assim: isso não está certo. Israel está lá morrendo de fome, vamos voltar, vamos avisar para eles que aqui tem comida. Aí o texto, deixa eu invocar com alguns detalhes. O texto diz assim, olha comigo aí o verso 8. Primeira parte diz assim: chegando esses leprosos, entraram no acampamento, entraram numa barraca, comeram, beberam e tomando ali prata, ouro e vestes, cores, esconderam tudo. Segunda parte, voltaram, entraram em outra barraca e dali também pegaram, o que está escrito? Pegaram alguma coisa. Pegaram alguma coisa e esconderam tudo. Pegaram alguma coisa e esconderam tudo. E aí foram lá, avisaram. E quando eles avisaram o rei, não é? O rei entende que ele não venceu a primeira guerra, aquela dos homens que ficaram cegos, não venceu a segunda, porque foi Deus que expulsou o povo, não é? Mas ele vai. E naquele meio, naquela bagunça que deve ter dado, quem é que está na frente, bem no portão? O capitão.
E é engraçado, irmãos, porque quando a notícia chega para o rei, quando os leprosos avisaram, o rei de novo não creu. O rei fala assim, não, esse negócio está errado, vamos mandar alguns para ver se isso não é outra armadilha do exército. E quando eles percebem que não é, eles saem dali correndo, aquela multidão com fome, correndo, e o capitão para na frente, a multidão derruba o capitão e passa por cima, ele morre. Ele percebe, ele viu, como Eliseu havia falado, ele viu, mas ele não comeu. E aí eu quero aplicar esse texto aqui na nossa vida. Primeiro, eu quero te dizer que a incredulidade tem uma herança. Assim como o pecado tem uma herança, né? Lá em Romanos 6, 23, diz o quê? Qual é a herança do pecado? A morte. Não é? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado tem uma herança. Mas a incredulidade também tem uma herança. E qual é a herança da incredulidade? A morte. Aquele capitão viu, mas morreu. Porque a incredulidade sempre vai gerar morte. Presta atenção em algo. Eu quero te falar isso com muito temor. Com muito temor. Irmãos, a vida de um crente, ela se manifesta no dia a dia. Não na tribuna do povo. É no dia a dia. Cuidado. Cuidado com o profeta de povo. Cuidado com gente que você sabe que a vida não é transformada, que não tem fruto, que não tem vida com Deus, mas que no púlpito ele é um profeta. Os discípulos lá em Antioquia foram chamados de cristãos por quê? Porque quando eles vinham de longe, as pessoas olhavam e pensavam que era Cristo. Porque eles se pareciam com Jesus. A minha vida, a sua vida, manifesta se nós somos pessoas de fé ou incrédulos no dia a dia. Na forma que nós tomamos decisões, na maneira como nós estamos conduzindo a nossa vida, na maneira que nós estamos cuidando da nossa casa, nas palavras que nós estamos liberando sobre as pessoas que nós amamos, as pessoas que convivem conosco, sobre os nossos colegas de trabalho, sobre os nossos empregados, sobre os nossos patrões. Sabe, irmãos, você, enquanto empregado, eu quero falar isso aqui de uma forma bem genérica, assim, em tese mesmo, foi contratado para fazer um serviço. E Deus vai te cobrar por esse serviço. Então, ser um funcionário relapso, medíocre, desonesto, não revela Deus para as pessoas. Não adianta você convidar um colega para ir para a igreja, não adianta você pregar para um colega de trabalho, se o seu comportamento no trabalho não revela o que você prega. Não revela o Deus que você diz que está servindo. A incredulidade se manifesta nas nossas atitudes. E a herança dessa incredulidade vai ser sempre a morte. Segundo, eu te disse que esse leprosário ele estava quase fechando. Por quê? Porque só tinha 4. Né? Os outros tinham morrido. Quase fechando. Mas sabe uma coisa? Não foi no leprosário do início, com 500 homens e mulheres, que Deus agiu. Não foi no leprosário do segundo ano de sítio que Deus agiu. Não foi no leprosário que ainda tinha 10 pessoas que Deus agiu. Deus agiu quando nesse leprosário só tinha 4. Por quê? Porque Deus olhou para aqueles 4 homens. Observa que lá no texto nós vemos que eles estavam juntos. Deus olhou para aqueles 4 homens e viu que neles havia unidade de propósito. Deixa eu te falar uma coisa. Toda casa dividida vai perecer. Não tem jeito de uma casa prosperar se nessa casa não houver unidade. Nenhum casamento resiste a um pensamento dividido.
Nenhum filho vai ser discípulo de um pai de pensamento dividido. Tiago, falando a esse respeito, ele fala assim: e vós de ânimo dobre, e vós de ânimo duplo, limpai os corações, afligidos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do vosso Deus e Ele te exaltará. Sabe o que Tiago está dizendo? Tenha uma palavra só na sua casa. Tenha uma palavra só na sua vida profissional. Tenha uma palavra só naquilo que você faz na igreja. Não seja uma pessoa de duas palavras. Não seja e não permita que na sua casa existam duas linhas de pensamento. A Bíblia diz, irmãos, que quem conosco não ajunta, espalha. Essa semana eu coloquei no grupo aquele videozinho lá daquele coral de São Francisco. Não tem jeito de você educar os seus filhos no caminho do Senhor se pai e mãe não tiverem a mesma opinião a respeito do pecado. Porque quando a criança for tentada, ela vai ter um caminho para ceder à tentação. Ela vai ter um motivo para ceder à tentação. Tenham a mesma palavra. Tenham o mesmo propósito. Eduquem os filhos no mesmo propósito. Hajam marido com esposa, esposa com marido, no mesmo propósito. Não permitam que a sua casa fique dividida. Sabe, irmãos, Deus usou aqueles que eram excluídos, os leprosos, para abençoar aqueles que eram escolhidos. Percebeu isso? Deus usou quem estava excluído do arraial para abençoar quem estava no arraial. Deus usou quem o arraial havia mandado sair. Mas sabe uma coisa tremenda? O milagre não aconteceu quando eles decidiram. O milagre aconteceu quando eles andaram. Porque só quando eles andaram, o sentinela ouviu o barulho de cavalos e cavaleiros. O que eu quero te dizer? Você precisa tomar uma decisão, mas você também precisa sair do lugar. Para de ficar voltando para o mesmo lugar. Para de ficar errando na mesma coisa. Para de ficar o tempo inteiro apanhando e voltando para apanhar de novo. Se Deus já te deu uma direção, se Deus já te deu uma palavra, caminhe por essa palavra. Ouse crer nessa palavra. Saia, eu disse isso aqui há 2 semanas. Saia do lugar que limita a sua visão. Levante. Não foi isso que Deus disse para Jeremias, que Deus disse para Ezequiel, lá no capítulo 2 de Ezequiel? Filho do homem, fique de pé, e eu falarei contigo. Sabe, Deus está nos chamando, irmãos, para um outro tempo. Deus está nos chamando como igreja para sermos de verdade uma voz profética nesse lugar. Irmãos, chega da gente ficar, como disse o Ricardo, não vou usar o mesmo animal, mas entretendo ovelhas. Sabe, a gente precisa mudar de posição. A gente precisa entender o chamado de Deus na nossa vida e caminharmos de acordo com esse chamado. Entendermos que Deus é por nós. Você crê que Deus pode te usar? Amém? Deus pode te usar. Deus pode enviar lá para a sua casa uma pessoa que está lá carregada de demônios, para que você ore e aquela pessoa seja liberta. Deus pode levar lá para sua casa alguém que está com um parente enfermo, à beira da morte, para que você ore para aquela pessoa ser curada. Deus pode usar a sua vida. Basta que você creia. Basta que você se levante, saia do seu lugar de comodismo.
Você nunca verá além do que os seus olhos espirituais estão te mostrando. Quando falaram para o rei, o exército foi embora, tem comida, o rei falou assim, opa, isso aí é uma armadilha. Junta aí 5, todo dia vão morrer aqui mesmo, manda esses 5 lá para ver. Irmãos, o rei estava vestido com um pano de saco, mas os olhos espirituais dele ainda estavam fechados. Ele teve a palavra de Eliseu. Era só ele olhar no relógio. Se você for olhar no texto, diz que ao amanhecer, eles foram falar com o rei. Então, no lugar que o exército estava, até chegar lá, 4 leprosos andarem devagarinho, arrastando, eles devem ter chegado a 8 da manhã, a segunda hora do dia, exatamente como Eliseu havia dito. Se o rei tivesse só um pouquinho de fé, ele teria lembrado, peraí, quantas horas? 8. Que hora que a gente falou com Eliseu ontem? 8. Que hora que Eliseu falou que ia cumprir? 8. Agora vai cumprir, vamos embora pegar a comida. Mas ele faz isso? Não. Ele chama 5 soldados e fala, vai lá ver. Sabe por quê? Porque se os seus olhos forem carnais, você só vai ver onde a sua carne te mostra. Mas se os seus olhos forem espirituais, Deus irá revelar coisas para você que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. As pessoas vão olhar para você e falar, mas por que você está indo? Porque eu estou na palavra de Deus. Por que você está indo? Porque eu estou vendo o que Deus está me mostrando. Mas eu não estou enxergando, não importa. Não tem culpa se você não está enxergando. Eu estou vendo, eu estou andando, eu estou na direção do Senhor, porque eu tenho olhos para ver, porque eu tenho uma visão que foi dada por Deus, porque o meu Deus está comigo. Sabe? Você nunca vai tomar parte da vitória se os seus olhos não forem transformados. Que coisa terrível para aquele capitão, irmãos. Ele olhou, ele viu comida sobrando, mas morreu. Porque se os nossos olhos forem trevas, todo o nosso corpo também vai ser trevas. Sabe? E aí, eu te disse ainda os detalhes que eu gosto, né, de olhar, de observar. Os leprosos chegaram, comeram, beberam, se vestiram, pegaram ouro, pegaram prata, pegaram o suprimento para o futuro, guardaram. Né? Capítulo 7, verso 8, parte A. Fizeram tudo isso. Sabe o que eu vejo? Quando nós andamos por fé, debaixo da direção de Deus, Deus nos traz alimentos. Deus nos dá bebidas. Deus nos dá dinheiro para aquilo que nós precisamos. Deus nos dá vestes. E Deus ainda enche o nosso celeiro para que a gente tenha para o futuro. Foi isso que aconteceu com eles. Mas sabe algo tremendo? Eu quero encerrar aqui. Fica de pé, para parecer que está acabando. No verso 8 da segunda parte. Vamos voltar lá, vamos ler juntos. Depois do segundo ponto. Depois da palavra tudo. Capítulo 7, verso 8. Diz assim: voltaram, entraram em outra barraca. Observa que tudo que eles precisavam, uma barraca só, supriu e ainda supriu para o futuro. Às vezes você está achando que Deus é assim meio amarrado, né? Deus é assim mais ou menos igual alguém aqui, um escorpião no bolso. Não é? Não. Não é? Deus dá com abundância, irmãos. Deus te abençoa com abundância, para que você possa abençoar os outros. Ah, estou precisando de 1 quilograma de carne lá em casa. Deus pode te dar uma vaca inteira, para você fazer um churrasco de nosso vizinho. Não é? Porque esses leprosos não eram egoístas. Eles foram lá chamar os outros. Foram abençoar os outros. Agora olha aí a segunda parte que é o que eu quero falar. Voltaram, entraram em outra barraca e dali também pegaram alguma coisa. Sabe o que isso quer dizer? Tem necessidades suas, tem necessidades minhas, que estão além de comer, beber, ter dinheiro e se vestir. Tem necessidades suas e minhas, que só vocês e Deus conhecem.
A gente não sabe. Eu não sei todas as necessidades da Márcia, nem a Márcia as minhas. Tem coisas no meu íntimo que precisam ser resolvidas que só Deus e eu conhecemos. Tem sonhos que estão plantados no seu coração que só você e Deus conhecem. Tem planos que foram gerados dentro de você que você nunca teve coragem de falar para ninguém, mas Deus sabe. E sabe o que o texto está dizendo? Eles entraram numa outra barraca e lá eles pegaram alguma coisa. Mistério. Ninguém sabe o que foi. Mas eles pegaram alguma coisa, mas era uma coisa que eles estavam precisando. Pegaram, foram lá e guardaram. E eu quero te dizer isso encerrando em nome do Senhor. Deus tem poder para trazer tudo que você precisa, para te suprir, para te dar alimento, comida, vestes, tudo. Mas sabe, além disso, Deus tem poder para resolver essa questão que está aí dentro do seu coração. E que só Ele você conhece. Só Ele você sabe disso. E o poder de Deus está aqui. E se você hoje tomar posse dessa palavra, Deus pode mudar a sua mente, Deus pode mudar o seu coração, Deus pode jogar esse complexo aí por terra, Deus pode jogar esse medo seu do futuro por terra, Deus pode jogar o seu medo da morte por terra, Deus pode jogar esse pré-julgamento seu a seu respeito, de que sempre vai fazer errado, de que sempre vai dar errado, de que nunca você vai ter sucesso, de que nunca você vai ter vitória. Deus pode resolver isso nessa noite e jogar isso por terra. Deus pode encher o seu coração nessa noite de fé. Deus pode dizer para você nessa noite, talvez até hoje o seu maior problema seja crer, mas Deus pode agora entrar dentro do seu coração e te mostrar que nele há abundância. Nele há abundância. Porque bastou uma barraca para resolver tudo aquilo que eles precisavam. Mas na outra barraca, Deus falou com cada um deles. Deus falou de forma individual. Deus falou no coração de cada um. Por isso a Bíblia diz, se a gente olhar o original no hebraico, lá diz, e cada um deles foi e escondeu. Porque nenhum contou para o outro o que era. Eles entraram dentro da barraca, pegaram o que eles precisaram e saíram, mas o um não sabia o que era o dois. O 2 não sabia o que era do 3, o 3 não sabia o que era do 4. Por quê? Porque aquilo que está afligindo o seu coração e a sua mente, aquilo que é oculto, Deus conhece. Deus conhece, e Ele pode trazer resposta, e Ele pode trazer solução. E se você crer, e se você buscar o Senhor, a sua vida vai ser mudada, a sua vida vai ser transformada. Você nunca mais vai precisar ficar mendigando comigo. Você nunca mais vai precisar ir para alguém e falar, ora comigo, porque eu estou aguentando de medo. Ora comigo, porque eu estou aguentando de ansiedade. Ora comigo, porque eu estou com medo do que vai acontecer comigo no futuro. Não. Porque Deus está aqui. Ele pode resolver a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração.